Olá, galerinha! Hoje vamos falar sobre porcentagem, acréscimos e decréscimos. Então, o que é porcentagem? Como o próprio nome sugere, porcento, ou seja, dividir por 100. Uma porcentagem nada mais é do que uma fração de denominador 100. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos usar como exemplo 10%. O que seria 10%? Seria 10 partes de 100. 57%, que seria 57 partes de 100. Ficou claro? Ainda assim, para fazer o cálculo de porcentagem, nós precisamos de valores de referência. O que são esses valores de referência? Quando eu vou calcular a porcentagem, eu preciso calcular a porcentagem de algum valor. Por exemplo, 10% de 1.000. É como se o 1.000 tivesse dividido em 100 partes e eu fosse pegar as 10 partes. Ou ainda, 57% de 500. Que seria o quê? O 500 em 100 partes e eu pegar 57 dessas partes. Entenderam? Vamos então resolver esses dois exemplos. Vamos lá? Vamos calcular então 10% de 1.000. 10% é a fração 10 sobre 100. 10 sobre 100 vezes 1.000. Essa fração 10 sobre 100 pode ser escrita também na forma decimal. Como que eu escrevo na forma decimal? Basta dividir o 10 por 100. Então, com o auxílio de uma calculadora, se eu dividir 10 por 100, eu vou encontrar o quê? 0,10. 0,10 vezes 1.000 é igual a 100. Portanto, 10% de 1.000 é igual a 100. Resolvendo o outro exemplo, que era 57% de 500. Fazendo da mesma forma, 57 sobre 100, a fração, vezes 500. 57 dividido por 100, passando a fração na forma decimal, eu tenho 0,57 vezes 500, igual a 285. Ou seja, 57% de 500 é igual a 285. Vamos ao exemplo. Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar, contanto que ele devolvesse ao final de 10 dias e com um acréscimo de 40% sobre o valor emprestado. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro após o prazo definido, ela acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Letra A. Quanto Joaquim devolverá a Maria, caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado inicialmente? Letra B. Quanto Joaquim devolverá a Maria, caso ele salde a dívida em 13 dias? E letra C. Quanto Joaquim devolverá a Maria, caso ele salde a dívida em 4 dias? Então, vamos à resolução. Letra A. Se Maria cobrará, além do valor, um acréscimo de 40% ao final de 10 dias, implica que Joaquim deverá devolver os R$ 1.000 devidos, mais 40% dos R$ 1.000. Fazendo o cálculo dessa porcentagem, 40% de R$ 1.000 é a mesma coisa que a fração 40 sobre 100 vezes 1.000. Se eu fizer essa multiplicação, conforme ensinado anteriormente e mostrado nos exemplos, dá um valor de R$ 400. Portanto, se esse acréscimo equivale a R$ 400, no final desses 10 dias,
Joaquim deverá devolver os R$ 1.000 devidos, mais os R$ 400 de acréscimo, totalizando assim R$ 1.400. Vamos à resolução da letra B. Se o Joaquim saldar a dívida em 13 dias, significa que ele está atrasando em 3 dias a devolução do dinheiro, que inicialmente era combinado para 10 dias. Se a cada dia de atraso ele vai pagar 3% do valor devido, com esses 3 dias de atraso ele vai pagar 3 vezes os 3%, que dá um total de 9% a mais do que o valor devido, ou seja, um acréscimo de 9% aos R$ 1.400. 9% de R$ 1.400 é o cálculo da fração 9 sobre 100 vezes 1.400. Fazendo o cálculo, resulta em um valor de R$ 126. Ou seja, ele terá ainda um acréscimo de R$ 126 em sua dívida, que era de R$ 1.400. Então, se ele atrasar esses 3 dias, se ele saldar a dívida em 13 dias, ele vai pagar um total de R$ 1.526. Letra C. Se ele saldar a dívida em 4 dias, significa que ele vai adiantar 6 dias da devolução desse dinheiro. Se para cada dia antecipado ele deixa de pagar 2% do valor devido, temos que o valor que será pago será 6 vezes 2%, ou seja, 12% a menos, ou seja, de desconto do valor devido. Então, ele terá 12% de desconto dos R$ 1.400 devido. 12% de 1.400 é aquele nosso cálculo, a fração 12 sobre 100 vezes 1.400, que dá um total de R$ 168. Ou seja, ele terá um desconto de R$ 168. Dos 1.400 que ele devia, eu desconto R$ 168, totalizando R$ 1.232. Então, resumindo, se quisermos encontrar um valor final após um acréscimo, devemos somar a porcentagem calculada ao valor inicial. E se for após um desconto, devemos subtrair a porcentagem calculada do valor inicial. Outra forma de encontrar uma porcentagem é a que nós vimos anteriormente, que é a multiplicação entre a porcentagem na forma decimal e o valor desejado. 40%, o que seria 40%, a fração 40 sobre 100. Ou, se dividirmos esse valor, encontramos o valor decimal de 0,40. A mesma coisa serve para 9%. Na forma de fração, 9 sobre 100, ou 0,09 na forma decimal. E 12%, que na forma de fração, 12 sobre 100, dividindo e chegando na forma decimal, seria 0,12. Quando a gente se refere a essa ideia de acréscimo ou de desconto, temos vários termos que também são utilizados. Isso vai depender da situação em questão. Então, acréscimo. Alguns sinônimos da palavrinha acréscimo: ampliar, aumentar, acumular. Alguns sinônimos da palavra desconto: deduzir, abater, diminuir. Agora é a sua vez.
Então, você vai resolver esse exemplo no seu caderno. O salário bruto de Ana Clara, que era de R$ 3.000 por mês, sofreu um reajuste, tendo um aumento de 10%. Sabendo que seu empregador desconta 11% de salário referente ao INSS, responda. Letra A. Qual é o salário bruto de Ana Clara após o reajuste? Letra B. Qual o salário líquido de Ana Clara, ou seja, após o desconto do INSS, antes e depois do reajuste?